Pessoal, aquela moralzinha que fortalece o amigo. Segue o canal e curte o vídeo aí, por favor, para que ele chegue a mais pessoas, tá? Muito obrigado. Vamos lá. Júnior Urso, que era um jogador dado como certo no Vasco, não será mais jogador do Vasco. O jogador acertou a sua rescisão junto ao Orlando City. O Vasco enviou o Juninho, né, por empréstimo para o Orlando City B, né, como um acordo, e estava tudo certo entre as partes, até que a diretoria do Vasco, em uma reunião, decidiu mudar algumas cláusulas do contrato que já havia sido apresentado ao jogador. O empresário do jogador foi contrário às cláusulas e com isso o Júnior Urso não vem mais para o Vasco. E aí vamos pensar um pouquinho sobre isso. Essa postura, essa falta de profissionalismo é característica do Vasco antigo, não do Vasco SAF. Eu acho que o torcedor em si não esperava mais se deparar com isso. Com uma diretoria que tenta mudar junto ao atleta as regras do jogo com o jogo já iniciado. Já havia um acordo, o atleta foi extremamente profissional, conseguiu a rescisão, conseguiu tudo que viabilizasse a vinda para o Vasco. E ao chegar aqui, a diretoria, junto ao 777, né, decidiu mudar o que já havia sido acertado junto ao jogador. Isso daí é de um amadorismo absurdo. Espero que não se repita, porque vai começar a queimar a imagem do Vasco junto aos outros jogadores que poderiam vir a ter interesse em vestir a camisa do Vasco. E a 777 começa assim com o pé esquerdo e reafirma o que disse há algum tempo. Se a postura da 777 for tentar tornar o Vasco uma barriga de aluguel, venda o Vasco. Não vai dar certo. A 777, por intermédio de um dos seus donos, fez uma promessa aos torcedores. E se ela não for cumprida exatamente como foi dita, os torcedores não irão aceitar e ponto. Não há diálogo para promessa. E, mais uma vez, mostra-se uma total falta de profissionalismo dessa empresa, que deixa o Júnior Urso sair das mãos. É um jogador que, para elenco, seria realmente muito importante. É um jogador que poderia agregar aí, principalmente para os jogadores mais jovens, né? Como o Andrei Santos, o Marlon Gomes, que são jogadores que executam funções parecidas, mas que não têm experiência de Série A. Ele poderia agregar muito. Então, perde-se um jogador que poderia ser importante. A diretoria age em total silêncio, não dando nenhum briefing para os seus clientes, que são os torcedores. São especulados uma série de jogadores que não estavam dentro do esperado, porque foi dito que o Vasco teria um time competitivo e não são jogadores que integrariam um coletivo competitivo. São jogadores de clubes pequenos que podem ter sido até destaque, mas a gente está falando de um dos maiores clubes do Brasil. A camisa pesa. Existem jogadores que podem render demais nessas equipes menores, mas no Vasco não irão render. É uma outra realidade. Então a 77 começa muito mal. Os torcedores não terão paciência porque o que foi prometido não está sendo cumprido. E espero que eles pelo menos entreguem para o torcedor 2 ou 3 nomes diferenciados, para que ao menos aos olhos do torcedor passe a impressão de que está se tentando fazer alguma coisa. E já deixando claro, o Pedro Raul não é esse jogador diferenciado. Ele é um grande jogador, ele é um jogador de área, um finalizador, vem para ser titular, certíssimo, mas ele não faz parte desse grupo. Eu falo de 2 ou 3 jogadores que vão chegar e vão fazer diferença. O Vasco não tem isso.
Então é isso, pessoal. Forte abraço e até a próxima.